Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, depois de umas pequenas férias não planeadas, voltamos à rubrica Versão do Realizador, desta vez com Superman 2. Com a estreia de mais uma revisão do clássico super-herói oriundo de Krypton à porta, desta vez pela mão de James Gunn, aproveito para falar das novelas por detrás das câmaras que, depois do sucesso de Superman de 1978, levou ao despedimento de Richard Donner da produção da sequela, tendo sido substituído por Richard Lester. É um momento fascinante da história do cinema comercial norte-americano e, em 2006, tivemos um vislumbre do que poderia ter sido a versão do realizador original, substancialmente diferente do filme que vimos em 1981, com a edição no mercado caseiro de Superman 2, de Richard Donner Cut. Para me ajudar nesta conversa, convidei Daniel Louro e Paulo Fajardo, a dupla do premiado podcast VHS, um dos meus podcasts preferidos produzidos sobre cinema em português. Bem-vindos, rapazes. Olha, olá, tu sabes, António, sabes obrigado. Sabes logo começar isto bem com estes elogios. Claro. O gajo fica logo, Olha, E ainda para mais quando são sinceros, não é? Senti-me todo engraxado. E não trago sapatos. E quando são sinceros ainda tem mais valor. Obrigado, bem-vindos de volta ao segundo take. Vocês trocaram-me aqui as voltas, posso confessar aqui. Confessa. Que eu estava a tentar sacar 2 episódios, tendo convidado cada um de vocês em separado, mas vocês também juntos trazem a dinâmica do VHS e, portanto, isso é sempre positivo. Eu digo-vos uma coisa, se não têm sido os convidados recentemente, eu acho que não havia segundo take, porque eu não tenho encontrado energia e não tenho encontrado tempo para fazer episódios sozinho, e então isto nos últimos tempos tem sido só à conta dos convidados que eu trago, e muito aprecio também a vossa disponibilidade para estarem aqui a dar o vosso contributo. É sempre um prazer gravar contigo, António. Maravilha. Obrigado. Olha, eu apanhei, houve agora um episódio desses que tu fizeste, não terá sido o último, que foi sobre o Abismo, do James Cameron. Foi o último editado, exatamente. Foi o último, sim, mas foi esse que eu ouvi e fiquei com pena de não ter falado nesse, porque epá, o Abismo é a minha praia, é um daqueles filmes que eu acho que está um bocado negligenciado no tempo. Sim, olha, o António tem que mandar uma listinha para cada um, para nós fazermos uma checklist. Pois era. Aí foi azar no timing da programação. Olha, porque já estava para indicado. Mim também seria um dos must gravar. Eu sei qual é o teu. Até tem de ser eu a ser o teu porta-voz. Diz lá. Então vá, diz lá, Daniel. Seria o Aliens. Sim, mas eu também tenho um carinho especial pelo Abismo. Mas tudo que é James Aliens... Cameron... Entre o Abismo e o Aliens, escolhias o Abismo? Isso não há contest. Não há contest possível entre um e outro. Mantém-se o que eu disse, não é? Deixem estar que eu vou já tomar aqui nota e isso ainda há de acontecer no futuro. Porque muito bem. Sempre qualquer desculpa é bem-vinda. Voltando aqui ao fenómeno do Superman, eu vou-vos também confessar outra coisa, que eu já estou completamente farto de super-heróis e estou muito dividido se é de ir nesta onda de ir agora ver o novo, porque toda a gente, imagino eu, irá ver, ou se vou passar porque isto realmente já estou muito agastado com filmes de super-heróis, acho que já não trazem nada de novo. Super-Homem então... Bom, e do Super-Homem vamos sexta versão. Já são muitas reencarnações do super-herói. E com amargo de boca deixado pelo Snyder, mas pronto, isso é outra história. E não é só isso. É assim, eu acho que o Henry Cavill ainda estaria à altura de reencarnar. Agora, a questão é, eu acho que o James Gunn quer fazer uma coisa tão diferente e tão separada daquilo que já foi feito. Tem mesmo que ser, não é? Para fazer um corte com a linha de continuidade. Ele só apareceu em cena precisamente para começar isto. Eu tenho bastante pena disso, porque acho que o Henry Cavill encarnava muito bem o personagem, mas também entendo que se o James Gunn tem uma outra visão do personagem, que isso implica necessariamente um corte com o que tinha sido feito até agora. Eu acho que devia ser o Carago. Como é que ele se chama? O Henry Cavill? Não. Estás a pensar em quem?
Não, Nicolas Cage. Devia ter sido o Nicolas Cage. Isso também é um bom documentário. Mas olha, mas ele também, ainda fez uma também aparição. É um bom documentário Nicolas sobre Cage isso. ainda faz uma Sim. aparição no Ant-Man, não é? É no Homem-Formiga. Não, é no Flash. É no Flash, pois é. É no Flash. Esquece, é no Flash. Sim. Ui, Olha, já não vi nada disso. eu sou provavelmente a única pessoa à face da Terra a defender esse filme, porque gostei bastante. Ai, A mim já não me apanham. Daniel, Epá, olha, eu hei de morrer nesta montanha, pá. vais morrer sozinho. Não só eu. O próprio James Gunn disse também que adorou o filme, que era tipo o melhor filme de super-heróis que ele viu nos últimos Mas, tempos. Daniel, o James Gunn vão morrer abraçados no Monte Everest. O James Gunn. Os esqueletitos. Sim, lá, mas assim. deixa-me dizer-te uma coisa. O Flash, para mim, o Flash soa-me a um filme inacabado. Contudo, tendo dito isto, o regresso do Michael Keaton, epá, adorei. O Michael Keaton consegue ainda provar, ele é o Batman. Ele é o Batman. O Michael Keaton para mim é o Batman. Vocês estão a falar de um. Vocês estão a falar de um filme que eu não vi, mas o Daniel, o James Gunn tem que dizer isso. Tem que dizer isso porque ele tomou as rédeas da DC, não é? No cinema. Que ele tem que dizer bem de tudo, ele podia estar calado, não é? Ele podia abster-se, exatamente. Mas atenção, ele podia abster-se, mas ao fim e ao cabo ele também lhe interessa sentar rabos nas salas de cinema para que a DC, pela qual ele é responsável agora, também tenha público, não é? E também ganhe tração. Claro. Agora, ele está a fazer uma coisa muito, muito esperta neste novo Superman, que é o seguinte, é a simplicidade de, neste reboot, chamar ao filme simplesmente Superman. Porque os outros anteriores do Snyder foram muito complicados, que era o Batman v Superman, era o Dawn of Man não of sei Steel, quê, Justice League, e agora não, é um filme do Super-Homem, é do género. Começar tábua zero. Exatamente, é o mesmo título do filme de 78. O Bryan Singer também tentou a mesma coisa, não foi? Em 2006. Mas o Bryan Singer ainda assim enrolou-se ao querer ser uma sequela. É uma sequela. Aliás, Exatamente. esta caixa de DVDs que eu tenho aqui atrás de mim, quem tiver a ver, é precisamente uma edição que inclui os 4 primeiros filmes e ainda acrescenta o do Bryan Singer, portanto certo. É uma box que compreende, junta estes 5 filmes, né, como sendo parte da mesma cronologia. Mas o pior é que o Bryan Singer afirmava que o filme dele era uma sequela do segundo capítulo que nós estamos aqui a falar hoje. A sério? Okay. É sério. Também é daquelas em que aquilo começava a ter ramificações, estás a perceber? Parece o Halloween também, não é? Sim. Mas então agora voltando ao filme que nos traz aqui hoje. Ora, em 78... Richard Donner fez-nos acreditar que um homem podia voar. Tinha sido esta, na prática, a tagline com que se promoveu esse filme em 78. O filme foi um sucesso. Eu acho que todos nós concordamos que ainda hoje é um filme que se aguenta bem e que é um filme que é muito importante Por acaso, na história eu discordo um bocadinho com Sim, isso. Conta. Eu não estava à espera de outra coisa, Paulo. Não, eu ainda hoje... Começou! Eu ainda hoje me lembro da primeira vez que vi o Super-Homem. Eu ainda hoje me lembro da primeira vez. E lembro-me que adorei o filme até eu ter visto o segundo. Que o segundo amei. Eu gostei muito do primeiro filme. E acho que há muitas coisas que não passaram o teste do tempo. Hoje em dia nota-se muito bem as miniaturas, especialmente mais para a parte final, em que ele faz começa a andar à volta do planeta Terra para retroceder o tempo, e tu vês as coisas, as miniaturas a reconstruírem-se, a barragem, pronto, muitas outras coisas, acho que hoje em dia são mais evidentes. E naquela altura o trabalho de miniatura não era uma coisa tão evidente e que fosse tão notória, porque o público não estava habituado a isso. E hoje em dia, aliás, o público está mais habituado, se calhar, a CGI do que propriamente trabalho de miniaturas, trabalho físico. E então, para mim, o Super-Homem era o filme dos super-heróis e o Super-Homem era o meu segundo super-herói favorito. O primeiro sempre foi o Homem-Aranha, desde miúdo, para mim, o Homem-Aranha sempre foi o meu favorito. Mas o Super-Homem estava logo ali. E não havia filmes live action do Homem-Aranha, portanto o Super-Homem prevalecia a esse nível. Vantagem. Exatamente. E então, mas depois, no ano em que eu nasço, em 1980, este filme é da minha idade. Cabelho. Exatamente. Um filme quarentão como é, eu só o vi há alguns anos mais tarde, mas depois do primeiro filme,
e eu adorei este segundo filme, muito mais que o primeiro filme, porque acho que o primeiro filme tem algumas gorduras, especialmente naquela parte, no primeiro ato, desde a infância do Clark Kent até à parte do liceu, em que ele depois vai para Metrópolis. Toda essa parte eu acho que é uma parte que demora um bocadinho a desenvolver. É a história de origem, não é? Que pesa sempre um filme Sim, e eu que compreendo. às vezes ao segundo capítulo, quando tu já te livraste disto, podes partir diretamente para aquilo que as ação, pessoas né? já Para conhecem. ação. Não é? Precisamente. Sim. E epá, e foi isso que aconteceu. É assim, tu no primeiro filme tens o Lex Luthor, não é? Mas no segundo filme tu tens, em vez de um, tu tens 4 vilões, e ainda por cima 3 deles estão ao mesmo nível de poderes que o Super-Homem, não é? E então, aquilo pôs os stakes todos lá em cima. E para mim entregou àquela época aquilo que existia, e para mim entregou, e eu adorava, Entregou o quê? adorava muito Uma mais. pizza? Hã? Entregou o Não, quê? entregou Estou curioso. aquilo que era a ação, aquilo que eu estava Aquilo que habituado a ver nos prometia, cómics. não é? Entregou o que prometia. Sim, aquilo que eu estava habituado a ver nos livros aos quadradinhos, não é? Eu sensivelmente todas as semanas comprava uma BD. E muitas vezes era a Liga da Justiça, ou outras vezes o Batman, mas o Super-Homem estava lá. E então, aquilo era muito reminiscente daquelas aventuras que eu lia. E então, para mim, aquele filme acabou por fazer muito mais sentido. Porquê? Porque o primeiro filme é muito mais sério. Uma abordagem séria muito antes do Nolan, de uma abordagem séria do Nolan ao Batman. O Richard com Donner. folgo épico mesmo, não é? Sim, E com sim, folgo porque épico. nós Sim. estávamos habituados ao Batman dos anos 60 com aqueles gráficos a dizerem pau, bang, tchum, e não sei Sim, o quê, não é? isso Era era muito galhofeiro. para Muito muita gente, a tradução dos cómics em imagem era o Batman da série de TV, Sim, exatamente. com todo esse camp associado, sim. Exatamente. E o primeiro Super-Homem, conseguiu provar que era possível fazer uma tradução da personagem para um mundo real, não é? Dar-lhe barreiras, dar-lhe Dignidade regras, e dar-lhe uma dar-lhe dignidade, dignidade. como um filme normal para ser levado a sério pelo grande público também, não era uma Certo. coisa única, exclusivamente dirigida aos garotos, era uma Mas coisa que os pronto, mas eu adultos tinha podiam... 8 anos. Sim. Eu, obviamente que hoje tenho uma outra leitura da coisa. Mas eu, com a minha mentalidade de 8 anos, para mim o Super-Homem 2 era o filme. Entregava isso tudo, não é? Que eu via Está nas para o Comic Con. Super-Homem como o Star Trek 2 está para o Star Trek The Motion Picture, não é? Mais ou menos. É um pouco isso. Olha que essa leitura está muito acertada, António. É muito acertada, é isso mesmo. Mas olha, Daniel, e então eu acho que acabo por ver que tenho os convidados ideais, porque tenho alguém com história e que até prefere o 2 ao 1, mas tu, Daniel, só tinhas recordações assim um bocadinho difusas e nunca tinhas visto, na verdade, o 2 até agora, Não não é? tinha. Eu do 2, as únicas imagens que eu retive, talvez porque apanhei a dar na televisão, era do Super-Homem a levar porrada numa lanchonete. Numa num bar. lanchonete, num diner, sim. É um diner, sim. E aquilo traumatizou-me, porque eu já tinha visto o primeiro filme, devo ter alugado no videoclube, qualquer coisa, e aquilo para mim fascinava-me. Os efeitos especiais e o facto de... O Paulo diz que comprava banda desenhada quando era Nos puto. quiosques, sim. Eu não tenho essa ligação aos super-heróis da Marvel, da DC ou o que seja, porque eu não via à venda com tanta facilidade esse tipo de bandas desenhadas, ou então era eu que fazia imaginação, fazia seleção, fazia visão seletiva e só olhava para a banda desenhada do Tio Patinhas, do Pat Donald, do Mickey, do Turma da Mónica. Daniel, estava tudo ao lado. Estava tudo... Devia estar... assim estava o Tio Patinhas e assim estava tudo que era Marvel e DC. Talvez. Mas não era para ti, achavas que não era para ti. Não era, talvez por eu ser ainda muito garoto quando comecei a consumir banda desenhada e esses super-heróis já era uma coisa que estava um bocado à parte. Mas eu tinha um certo fascínio, se havia super-herói que me causava algum deslumbramento, era o Super-Homem. E depois veio o filme a testar isso.
E tal como o Paulo viu aquilo com os olhos de criança, eu também vi aquilo e eu achei aquilo a coisa mais fantástica de sempre. E depois apanhar na sequela o Super-Homem sem poderes, enfraquecido e a levar porrada, pá, eu não consegui lidar. Eu assim, o quê? O que é que está a acontecer? Eu entrei em choque nessa cena. Essa cena marcou-me para caraças. Também, pronto. Vocês não também a ver. Quando ele perde os superpoderes, quando ele é na Fortaleza da Solitude, ele opta por abdicar dos poderes dele para levar uma vida humana. É como a Arwen no Senhor dos Anéis, não é? Ela também quer abdicar de ser uma elfe por amor. E o Highlander, o prémio final é ser humano, é morrer. Pronto, estás a ver? Abdicam da mortalidade para levarem uma vida mundana. É um lugar comum na ficção. Exatamente. Não é? Mas, aquilo mexeu comigo de uma maneira, precisamente por causa da cena do diner. Por causa da cena do camionista, que é um gajo intragável, e que nós queremos tanto ver o Super-Homem a dar-lhe uma lição, e não é isso que acontece, não é? Quando nós vimos a primeira cena, nós vimos o Clark Kent a levar um enxerto de porrada. Isto acho que mexe com nós que amamos a personagem. Pronto. E eu senti-me ultrajado naquela cena. Sentia que... Eras tu que estavas a levar os murros, não era? Não, eu senti um desejo de vingança, pá. Eu senti um desejo de vingança em relação àquele camionista, pá. Impressionante. E depois o Super-Homem tem outro aspecto. Isto é uma confissão que eu vou fazer aqui. Que o disfarce dele era usar óculos. E eu, como garoto, também comecei a usar óculos muito cedo. E ter uma figura de ficção... Diretamente eras o homem. O Super-Homem, era isso. Não, era fixe sentir que havia uma personagem de ficção que era poderosa, não é? E era o centro da ação. E era um tipo que, ainda que se fosse só como disfarce, usava óculos. Pá, eu achava isso Daniel, fixe. Como é que aconteceu no primeiro dia em que começaste a usar óculos e os teus pais deixaram-te reconhecer? Não é? Foi ótimo, porque eu podia andar lá pela casa e eles, oi, quem é este gajo, né? Quem és tu? Mas isso não foi corrigido? Não há uma explicação canon? Não sei, eu não faço ideia. Ninguém o conhecer? Não, Daniel, ele usa óculos e um fato e gravata. Sim, mas a questão... E um chapéu. Verdade. Fora de brincadeiras, a interpretação do Christopher Reeve, parte do grande sucesso, é precisamente a transformação dele quando ele é o Clark Kent ou quando é o Super-Homem. Ele anda mais encolhido, não é? Anda, ele encolhe-se, ele começa a gaguejar, ou seja, é uma interpretação em que há uma divisão completamente em dois portanto, parte do talento dele realmente acabou por ser também o que fez com que estes filmes tivessem tanto sucesso. Eu agora a rever os filmes, eu senti, o casting deste gajo é perfeito. É um casting perfeito ao ponto de nós ainda hoje, se falarmos em Super-Homem, é dele que nos lembramos. E a própria estrutura facial dele, os olhos azuis dele, e eu acho que ele é um ator competente. Eu não sei se vocês partilham da mesma opinião. Ou... Eu estava a elogiá-lo precisamente. É a minha referência. É a minha referência, Christopher Reeve. Sendo que, na altura, ele era muito desconhecido, era muito jovem e desconhecido. Pronto, mas ainda mais essa, não é? Tiveram a capacidade de buscar um Zé Ninguém e transformá-lo numa estrela. Mas eu acho que esse era o objetivo, era trazer alguém desconhecido para não trazer alguma carga de outro filme. Isso até acho que hoje em dia até é uma prática comum, é buscar alguém que reúna algumas das características e que tenha algum carisma e alguma presença no ecrã. É o que eles fazem com o James Bond, ou que vão tentando fazer, não é? Exatamente. E tu tocas aí precisamente num desses personagens, que é assim, tanto o Sean Connery, como o Christopher Reeve, como o Michael Keaton, todos eles foram seminais de alguma forma nestes personagens que eles interpretaram, que acabaram por ser o barómetro para os seguintes atores que interpretaram o mesmo personagem, não é? Sim. Então, a referência para mim do Super-Homem... É a bitola, passa a ser a bitola sempre. Exatamente. É com eles que vão ser comparados. Mas atenção, eu também tenho que reconhecer que isto é para a nossa geração dos anos 80. O ator que interpretou o personagem naquela era e que nos marcou a nós.
porque antes disso houve muitos outros super-homens em séries televisivas. Mas era a preto e branco, não contava, não é? Sim, mas para aquelas gerações, se calhar o barómetro é aquele, percebes? Esses já cá não estão, Paulo, já morreram. E eu até Já, te ou digo então, mais. ou já não se lembram, estão todos amnésicos. Eu até te digo mais. O James Bond para mim era o Roger Moore, porque foi o primeiro que eu conheci, apesar de já eu estar não. quase com 70 anos. E já agora, o Michael Keaton, quando foi escolhido para Batman, aquilo foi, ainda antes da internet, foi um sururu. Sim, eu Que a malta também fez abaixo-assinados que ele não era. Tenho essa impressão. Sim, não era a pessoa porque certa. ele vinha da comédia e tudo mais. Vinha do Beetlejuice, não é? Foi aí que ele... Vinha de comédias essencialmente. Não, o Beetlejuice já foi depois. Já foi depois? Já. Não. Não O é? Beetlejuice foi antes. Então, e ele depois, entre os dois Batmans, fez o Eduardo Mãos de Tesoura, o Tim Burton. Portanto, então, mas o primeiro Batman é de que ano? É de 89. Então, e o Beetlejuice é de que ano? Não sei, mas é antes. A sério? É porque depois em 90 vem o Eduardo Mãos de Tesoura. Olha, não. Para tudo. O Paulo tem razão. Então, como assim? O Beetlejuice é de 88 e o Batman é de 89. Então, mas é isso que eu estou a dizer. O Beetlejuice vem antes. Exato. Sim, ok. É isso, okay. Confusão. Eu sabia que o Tim Burton tinha feito o recast por ter trabalhado com ele anteriormente. Sim. Mas eu por acaso achava que era vinha do Beetlejuice, pronto. Que era do primeiro Batman para o Beetlejuice. Ok, mas é o contrário. Se houvesse internet para confirmar, não é, Paulo? Isso. E antes disso, essencialmente em comédias. Não, mas isto para dizer o quê? Que tu tens toda a razão, não é? Que é aquele nosso primeiro contacto, é muito importante. Mas, enfim, eu concordo também que o Christopher Reeve ainda hoje é aquela imagem que salta quando a gente pensa num super-homem de carne e osso. Superman 2. The adventure continues with the 3 villains from Krypton. Each one with the same powers as Superman. Each one dedicated to violence against mankind. Think of it. 3 supervillains. Or 4 if you count him twice. The adventure continues in Paris with Lois Lane. I believe this is your floor. Mas eu estou interessado agora, tentando focar aqui mais na questão das duas versões. Daniel, e depois também quero fazer esta pergunta ao Paulo, mas estou muito interessado, porque como o Daniel nunca tinha visto nenhuma, o que é que tu sabias da existência de uma segunda versão e desta história toda? Se é que sabias alguma coisa, ou muito aprendeste pouco. agora? Eu lembro-me que quando houve esse projeto de recuperar a visão do Richard Donner do filme, se falou na internet. Isto terá sido em 2006, creio eu, quando eles lançaram esse filme, ainda na altura em DVD, e eu lembro-me de se falar que se estava a tentar recuperar essa versão para fazer um lançamento especial em DVD, na altura em que as pessoas, em que a indústria ainda se preocupava em fazer edições não, DVD e não foi completas. Só isso. Foi também porque o DVD e o Blu-ray na altura permitiam isso. E eles percebiam que podiam capitalizar também com isso. Então, mas é isso que eu estou a dizer. É de uma altura em que as pessoas ainda se esforçavam em fazer edições. Eu apenas concentrei essa ideia. E já agora, acho que houve também uma vaga de fundo de fãs que o pediram. Sim. Ou seja, houve aqui também. Ou seja, isto não nasceu num vácuo, mas não sim é também... um Snyder Cut, mas era um Donner Cut. Sim, ou seja, se calhar numa escala diferente, não é? Mas havia fãs acérrimos que andaram a chatear e a fazer abaixo-assinados e coisas do género. Até porque havia toda uma interpretação com Marlon Brando que não tinha sido vista. Nunca tinha vindo a público, não é? Então isso já agora eu não queria entrar em muitos detalhes já, mas também porque o Marlon Brando morreu, porque o Marlon Brando tinha entrado em disputa legal com os Salkind, certo. E só depois de ele morrer foi a sua família que disponibilizou. Deixou. Ok. Pronto. Mas Paulo, então, tu tinhas conhecimento... Ou melhor, então eu para o Paulo vou fazer a pergunta de outra forma. Isto porquê? Porque eu, quando era miúdo, também vi o Superman e o Superman 2,
A Aventura Continua, já agora teve o subtítulo em Portugal da Aventura Continua. Certo. Eu também os via e não fazia a mínima ideia de o que é que tinha acontecido nos bastidores. Novela. A gente não eu sabia como é que a também gente podia saber, não é? Obviamente, Eu também não nós sabia. tomávamos aquilo à letra, não é? Claro, Então, claro. o Super-Homem 2 era aquilo para todos os efeitos. Pronto. Certo. Obviamente, E é o que ainda hoje, não é? tu podias estranhar porque é que o Donner tinha mudado de apelido. Não, Mas- eu não, eu- naquela altura, eu com 8, 9 anos, eu Sim. conhecia totalmente essas telenovelas de bastidores. Não, as novelas eu também desconhecia. Obviamente que eu estranhava. Porque é que o Richard Donner fez o primeiro e o Lester o 2 e o 3? Ou seja, mas pronto, aquilo não passava de uma questão que a gente... E só muito mais tarde, talvez até em 2006 ou perto disso, é que eu... espera, há aqui uma história por trás. Foi Sim. também nessa altura que tu aprendeste esta história? Não, Paulo? por acaso eu já sabia disso, que o primeiro e o segundo filme tinham sido, à semelhança do Senhor dos Anéis, mas que o Senhor dos Anéis foram 3 filmes que foram filmados Seguida. de forma seguida. É uma forma de economizar custos, mas se correr bem, porque depois se essa aposta não correr bem, pode acabar por também tornar num prejuízo e num efeito bola de neve que acaba muito mal. Mas esta estratégia dos Solkind de gravar o primeiro e o segundo filme seguidos não era a primeira experiência deles. Eles nos exatamente. anos 73, 74... Isso. eles tinham feito os Três Mosqueteiros com o Richard Lester. Eles fizeram uma adaptação da história dos Três Mosqueteiros e não foi, pelo que eu sei e pelo aquilo que eu tinha lido, e agora também andei a pesquisar novamente sobre isso, não foi uma coisa intencional à partida. A questão é que eles perceberam que era demasiado material para concentrar num filme só, e que havia muito material que ia ficar de fora. Então eles, durante a gravação, decidiram, com o Richard Lester, vamos fazer isto em 2 capítulos e vamos fazer 2 filmes. A questão é, eles não disseram isso a mais ninguém, a nenhum dos atores. Exatamente, e só lhes pagaram por um, não é? Supostamente. Só lhes pagaram por um filme, mas acabaram por fazer 2 filmes. Lançaram o primeiro filme, tudo bem, e um ano mais tarde lançou o segundo filme, e isto deu origem a muitos processos por parte do elenco principal, ao pai e filho, ao Ilya e ao Alexander Solkind, e isto abriu um precedente e passou a haver uma lei de propósito por causa disto, que nenhum ator podia fazer um filme e que o seu papel fosse usado num filme seguinte, sem o seu consentimento e sem que ele só tivesse conhecimento disso, prévio. Então, isto também há uma história semelhante com o Crispin Glover e o Regresso ao Futuro 1 e 2. Há essa questão também. Mas aí foi mais porque ele não quis voltar, exatamente. Não, ele quis mais. Mas ele depois processou e acho que ganhou o processo em tribunal por eles usarem... física. Foi por causa da semelhança física usarem do ator. um outro ator para fazer parecer que era ele. Mas há clipes no 2 do primeiro filme. Não sei, por acaso não sei. Eu não vou contestar o que estás a dizer, mas eu acho que eles... Eu acho que é pelo uso de um ator para dar a entender que seria ele. Da semelhança física, exatamente. Vocês não se lembram quando ele anda lá a fugir no colégio, no 2, a tentar recuperar o almanaque? Sim. Há aquela cena de porrada que aconteceu no primeiro filme lá atrás a acontecer e eles vão buscar cenas dessa... Sim, mas não. É outro ator. Foi filmado estrategicamente. É outro ator a recriar. De ângulos estratégicos. Vocês têm a certeza que não usaram clipes do primeiro filme? Eu não tenho a certeza absoluta. Certeza só da morte e dos impostos, mas eu diria que sim. Mas aquilo que se sabe e aquilo que toda a gente afirma é que foi um segundo ator que foi contratado e ele foi maquilhado e colocaram-lhe próteses. Isso eu sei, sim. Até anda pendurado, no futuro anda pendurado, que é para disfarçar um bocadinho melhor. Aparecesse o máximo possível com o personagem que o Crispin Glover estava a interpretar. Agora, ele na altura não foi contratado só porque ele pediu uma exorbitância do primeiro filme para o segundo filme. E então ele processou-os pelo uso da semelhança física. Foi isso. É isto que eu sei.
Sim, mas tu estavas a contar bem a história, Paulo. Podes continuar se quiseres. Então mete-me no rumo certo. Desculpa lá. Não, porque tu contaste, portanto, o precedente dos 3 certo, e dos 4 mosqueteiros, e então eles decidiram fazer, mas desta vez, já protegidos por lei, eles tinham que então dizer esta produção é para 2 filmes, não é? Exatamente. O Richard Donner tinha acabado de vir do mega sucesso que era o The Homan. Por acaso eu não sei qual é o título em português. The Homan. É o Gênio do Mal. O Gênio do Mal, precisamente, tal e qual. O Damien. Eu sempre cresci a chamar-lhe os filmes do Damien. E então ele era um jovem realizador com bastante sucesso naquela altura e eles decidiram, ok, temos aqui um novato em ascensão e vamos apostar nele. E o Richard Donner vem mesmo com aquele fogo de querer deixar a sua marca no cinema e fazer então as 2 histórias back-to-back do Super-Homem. Acontece que eles durante a produção tiveram imensas questões, imensas divergências criativas. Nomeadamente o Donner ser altamente... portanto, rigoroso e querer tudo muito certinho e então a produção começar a deslizar e o orçamento e ele também teve alguns problemas, não foi só com o Solkind, foi com um outro produtor que eu agora não me recordo o nome. O Pierre Bull, não é? Não é qualquer coisa... não me recordo o nome. Não é... eu vou ver, eu vou pronto, confirmar. Tudo bem. Então eles tiveram mesmo muitos problemas e eles quando fizeram o rap do primeiro filme, ainda estavam a gravar o segundo filme. Eles tiveram para já um problema, foi em fechar o fecho do primeiro filme. Que era Pierre Spengler. Já agora, Pierre Spengler. Exatamente, é esse. Pronto. E então, eles acabaram por usar o final que era destinado para o segundo filme, eles acabaram por usá-lo no primeiro filme. Paulo, deixas-me só fazer uma interjeição aí. Porquê? Depois. Porque eles estavam na produção dos 2 e quando eles começaram a ver isto a derrapar e já se calhar a ver que o queriam substituir, eles disseram-lhe assim, olha, tu termina tudo o que é do primeiro e larga tudo o que é do segundo, basicamente. Certo. Pronto. E aí, o que é que acontece? Como estavam também tremidos que o segundo pudesse não haver ou que o primeiro pudesse não ter sucesso, disseram-lhe assim, não faças um final em aberto, faz um final fechado, porque a ideia era o final do primeiro ser em aberto e depois pegava logo no segundo e continuava daí. Certo. E então ele ficou com esse desafio na mão e então acabou por transpor aquilo que seria o final do segundo, como tu muito bem disseste, para o primeiro, que é aquela infame sequência em que ele volta atrás no tempo em que muita gente detesta e outros tantos gostam. Eu na altura adorei. Claro, porque a tua cabecinha pequenina não viu a falta de lógica daquilo. Mas Daniel, estamos a ver um filme sobre... A grande também não, Daniel. Não, e estamos a ver um filme sobre um super-herói que vem de Krypton. Portanto, lógica, não podemos deixar lá à porta. Não podemos deixar lá à porta. Mais ou menos. Seja como for, Paulo, é isso mesmo. Não é bem assim. Houve essa conclusão. Para mim, na altura, a morte do Jimmy e da Lois, para mim, aquilo causou uma grande consternação. Então, o facto aquela frustração do super-homem era basicamente a tradução daquilo que nós estávamos a sentir enquanto espectadores e aquilo que ele estaria a sentir, o personagem. Então Tu estavas tão feliz por eles voltarem que se lixa a lógica, não é? Epá, eu com 8 anos eu pensava lá se aquilo era possível ou não. Porque o filme segue tantas regras e tenta ser tão rigoroso Mas vocês vão me desculpar. Mas porquê falar de lógica num filme de super-heróis? Deixa o homem andar com o mundo ao contrário e salvar os amigos dele, sinceramente. Eu não concordo com isso. Eu gostei. Isso é como dizeres que num filme, por ter dinossauros, de repente as pessoas podem saltar 30 metros e não é bem assim. Não, mas ele é um super-herói. Ou seja, se tu não suspendes a descrença num filme do super-homem e não aceitas uma cena daquelas, o que é que tu vais aceitar num filme de ficção? Mas atenção, isto é um debate que acho que nunca vai ter fim, porque as pessoas ou adoram ou detestam. É isso. Olha, para mim puxou-me os cordelinhos todos na altura e eu adorei. Agora, isto deixou um grande problema nas mãos para o Richard Donner. Para já, ele ainda não tinha um fim decidido para o segundo filme. Mas ele também não sabia ainda que iria ser despedido ou substituído
pelo Richard Lester, não é? Uhum. A questão é que as relações entre o Donner e os produtores chegou a um ponto de já não havia diálogo possível, não havia reconciliação. Aquilo azedou mesmo, sim. Azedou mesmo. Há um destes documentários que estão para aqui nestas edições em DVD que eu tenho e que estive a ver, e dá-me a ideia que o facto de eles se terem desentendido e o Donner não ter regressado parte também de um grande mal-entendido. Como assim? Porque um dos produtores explica que as fricções com o Donner eram assumidas e toda a gente sabia, não valia a pena esconder, mas ele tinha feito um bom filme, tinha sido um sucesso de bilheteira e eles estavam a fim de chamá-lo de volta e que ele voltasse. Ao que o Donner responde, com vocês ou com o Flantal a produzir, não. Com o tal Spengler, com o tal Pierre. Com o Flantal. Sim, com o Pierre. Agora se o Pierre voltar, eu não volto. Sim, não volto, pronto. Sim. E nesse mesmo documentário aparece o Donner a dizer que simplesmente recebeu um telegrama em casa a dizer dispensamos os teus serviços, obrigado e boa noite. O que me leva a concluir que deve ter havido aqui algum problema, alguma falha de comunicação, ou então alguém não está a dizer a verdade. Já existia há muito tempo atrás. E quando as pessoas contam a sua história, não são fazer a si próprias mal na fotografia, não é? Portanto, mas isso não está muito longe daquilo que se conhece. Basicamente, o que deve ter acontecido é ele deve ter dito aquilo, em alguma circunstância, e depois já então volta ao produtor e não voltas tu que a gente despede. Sim, agora aqui a questão é, por acaso, ao dispensarem o Donner, e quando o Donner está ao leme, 75% de fechar o segundo filme, e vão contratar um outro gajo, ok, o Lester, eles já tinham trabalhado com ele, davam-se bem com ele, aliás o Lester tinha já sido, já estava na produção até produção. Ele estava, acho que, a realizar as segundas unidades e coisas do género. Sim, ele já andava por ali, então. Já. Ele não caiu propriamente de paraquedas. Sim. E então a única questão foi, ok, para o Lester assinar o filme, tinha que gravar pelo menos 40% do material final do filme. E isso implica custos. Implicou regravar cenas, e isso criou tanto ou mais atrito do que o que tinha sido já originado nas gravações que tinham decorrido até ali àquele momento. Porquê? Sim, atenção, desculpa Paulo, até porque houve muita solidariedade com o Donner, não é? O Gene Hackman disse, eu não gravo mais nada a não ser com o Donner, e portanto se ele foi embora eu não gravo mais nada. Certo. O Marlon Brando proibiu o uso das imagens dele, portanto mais um problema para eles descalçarem. O John Williams, acho que depois de uma discussão com o Richard Lester, disse, eu não sou capaz de conversar e de trabalhar com este homem. E o Stuart Baird, que é o editor, o montador que mais tarde até foi realizador também de alguns filmes, também foi-se embora do género. E portanto, aquilo que o Paulo está a dizer, isto foi um vendaval até de mudança de equipa. Sim, eu acho que aquilo era um desastre de comboio, não é? Que foi tomando uma proporção muito maior. É incrível o filme sair tão bom como saiu, para ser honesto. É verdade. Não sabendo destes bastidores, destas telenovelas de bastidores, acaba por ser uma surpresa o resultado final. Sim. Porque, em boa verdade, lá está, o grande parte do filme já tinha sido filmado. Certo. Portanto, eu acho que é mais fácil que um filme não seja um desastre quando já foi previamente pensado, preparado e filmado, do que quando uma pessoa aparece de novo e tem que se fazer regravações de raiz, como já aconteceu com o Exorcista, não é? do Rennie Harlin. Mas isso foi pior. Isso foi um filme regravado na íntegra. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Isso é muito pior, não é? Aliás, supostamente, e isto para quem conhece o filme, não vale a pena estarmos agora aqui a fazer uma comparação cena a cena, mas para quem conhece o filme, acho que só faltaria gravar aquelas cenas passadas no Midwest, com aqueles 3 criminosos de Krypton. Não sei o que é que faltaria. Faltaria essas cenas gravadas no Midwest e faltaria as cenas de porrada, entre o Super-Homem e os 3 vilões,
em Metrópolis. Aí, na cidade, ok. Tanto sim. quanto eu entendo, exteriores, Certo, porque interiores havia. Agora, qual é o problema? O problema foi que eles refizeram o início e, portanto, acabaram por filmar toda aquela sequência de Paris que não havia nos planos iniciais. Sim. Porque, e já podemos explicar melhor porquê, porque quando a gente vê o Donner Cut, ele estaria mais integrado com o filme que veio antes. Com o primeiro, Com sim. o primeiro. E como havia aquela tal regra de que ele tinha que filmar mais de 40%, ele teve que regravar coisas que já estavam gravadas só para cumprir essa percentagem. Não, e não é só isso. Ele, para além de regravar cenas que já tinham sido previamente gravadas, ele fez alguns insertos com cenas mais cómicas, mais slapstick. Certo. E substituir depois, o Marlon Brando, esqueci-me disto. E teve que substituir o Marlon Brando. Certo. Sim. E depois teve que criar algumas outras situações que não estavam no guião original, só para ter tempo de antena de gravações gravadas por ele, basicamente. Tiveram que criar situações que não existiam anteriormente para ter a desculpa de ele ter o crédito final, porque o Donner recusou-se a assinar o filme. E não era obrigado a assinar porque ele... a nível Como é que está acreditada a versão teatral? Tem só o Richard Lester? Lester. Porque convidaram o Donner para partilhar crédito e ele disse, eu não partilho crédito. Certo. Também houve essa. Sim. Certo. Sim, não era, e não estava contratualmente obrigado a fazê-lo. Então ele abdicou disso porque não... Pronto, por toda a história que nós estamos aqui a contar o IMDb contraria o Donner e tem os dois. Estão os dois aqui acreditados. Não, estão acreditados, sim. Mas um está uncredited. Não é? Não sei. Não está uncredited. Mas não é acreditado, não. No filme propriamente dito... Daniel, sim, tu não tens ali no teu canto, lá ao fundo, uma box set com os filmes. Vais lá e vês. Queres que eu vá meter o filme agora a reproduzir? Não, podes confiar. Não, estou a falar aqui, não espero, se esperarem, querem que espere, agora esperam todos 5, 10 minutos. Até mas tu ainda não viste os filmes, tens aí a box set e ainda não viste. Já, mas não me lembro exatamente quem é que aparece acreditado no 2, pá, lembro-me lá. Na verdade, eu vi duas versões. O Richard Lester só aparece, ou melhor, na versão que saiu para salas de cinema era assinado pelo Lester e no Donner Cut é só assinado pelo Donner Cut. Certo. Agora, o que eu acho fascinante, e eu deixem-me só dizer isto aqui para nós irmos já aqui para uma certa comparação, é que ambas as versões são versões comprometidas. Ou seja, a do Lester porque teve que acabar um filme que não foi começada por ele e nenhuma das versões tem exclusivamente cenas filmadas pelo seu autor. Verdade. Portanto, o Lester teve que complementar com coisas que já havia gravado. Tudo que a gente vê com o Gene Hackman foi gravado pelo Donner, porque o Hackman não gravou com o Lester. E há cenas do Gene Hackman que é um duplo e depois há um tipo a dobrar muito mal por cima e tudo mais. Muito mal, e eu nunca tinha reparado que não era ele, mas pronto. Eu por acaso não acho que é tão mal assim, porque eu também nunca tinha reparado. Só quando vês lado a lado uma e outra é que percebes, pois, não é ele. Mas pronto, isto para dizer o quê? A versão que nós conhecemos e que sempre gostámos é uma versão comprometida. E o que eu acho fascinante é que a visão do Donner é uma visão possível, não é? Também usando coisas do Lester para complementar e depois incluindo a cena que é a mais complicada, mas que é uma cena muito importante no filme, usando uma cena do casting. Da Margot Kidder. Test screen. Exatamente, do test screening. Pronto. Ou seja, o Richard Donner Cut é uma experiência, digamos assim, é um ensaio. Agora, deixem-me só concluir. É uma curiosidade. É uma curiosidade, só que é curiosidade ainda mais porquê? Porque ele é a sequela de um filme que não existiu. Porque ele é a sequela da visão original do Super-Homem que não acabava como acabou. E porquê? Portanto, sim. Porquê, não é? Porque o Donner Cut usa o final que não deveria ter sido usado no primeiro filme. Exatamente. O que cria aqui um problema de continuidade com este pedaço de ficção tem que ser visto bizarro que não encaixa em lado nenhum. Não é? Tem que ser visto como uma curiosidade. Aliás, aquele início de Paris que o Richard Lester fez, foi porque no início do Richard Donner era como o primeiro ia acabar, que era quando ele lança um míssil para o espaço, era aquele míssil
que iria tinha sido acordar, lançado, que iria acordar os maus do segundo filme, não é? queria Assim, libertá-los. Ou seja, quando nós agora estivermos a comparar os dois, eu acho que é muito importante haver esta ressalva, Não, que é assim. não são comparáveis no sentido É em que isso, é este é uma experiência, esta do Richard Donner, Mas não é? são comparáveis, claro. Não, Tudo é comparável, não, tudo é não, comparável. Não podes comparar. Senão o que é que estamos aqui a Não, fazer, malta? não. Termina já aqui. Não, tu podes comparar. Espera, Não é eu propriamente concordo. uma comparação. O que tu podes aqui é tentar deslindar algumas Sim. diferenças a nível narrativo. E podes tentar pensar, será que o filme do Donner seria um filme melhor Sim. se o tivessem deixado terminar? Essa é a Podes pergunta. Podes fazer esse exercício. É uma Essa é a possibilidade. Agora, pergunta, este sim. documento dá-te uma visão exata disso? Não, porque é um produto Exatamente. recaustado. Como é óbvio. Mas nós, como fãs e espectadores, podemos tirar as nossas conclusões daqui. Portanto, Ok. eu acho que é comparável. Atenção, esta versão foi lançada como um extra de DVD, de Blu-ray, o que seja. Não foi uma coisa que foi difundida teatralmente. Distribuída, nem podia, porque o Pronto. público não estava Então, preparado para isso- uma coisa isso- destas, não é? isto Tens é a uma- certeza? Isto Acho que há edições só do Richard Donner Cut. É verdade, sim. Não, Há mas versões não foi comerciais só teatral. deste filme. Mas não foi Não, teatral, não foi para atenção. cinema, isto foi do Sim. mercado de vídeo, sim. Isto depois foi comercializado, obviamente, tentaram rentabilizar o máximo para ir buscar mais alguns cobras. Agora aqui a questão é... Não foi na altura isto só quando existe. isto apareceu, não é? Sim, mas isto só existe muito porque os fãs queriam. Claro. Ok? Não era Uhum. porque o público em geral o queria, porque a maior parte Claro. do público em geral O nem maior sabia, público nem sequer sabe, nem não sequer é? Nem sabia sequer disto, sabe ok? destas. Então, isto foi um docinho para os fãs. E é assim, permitiu que os fãs pudessem ter um vislumbre daquilo que poderia ter sido Nem a mais. visão do Donner, caso ele a tivesse concluído. Nem É mais. assim, como nós sabemos do background, nós sabemos que aquilo não é uma visão completa, sabemos que é uma visão comprometida, como tu bem disseste, António. Então, aquilo permite-nos perceber que, a nível narrativo, poderiam haver aqui algumas diferenças, e que ele não teve a oportunidade de concluir o filme. Se o filme se acabaria por ser o melhor filme ou não, isso nós não podemos dizer que, com as pistas que aqui nos é dadas, sim, seria ou não. Não, nós não podemos fazer essa abordagem. Sim. Porque, assim, eu acho que vocês estão a explicar bem, porque eu exprimi-me mal. Eu disse não são comparáveis e não era isso que eu queria dizer. E vocês acho que deslindaram muito bem isto, que é, eles são comparáveis, concordo. Agora, não se pode dizer se um filme é melhor que outro, porque ele na realidade não é um filme que substitui o outro. Certo. É a tal visão alternativa. Eu vou-te E dizer esse ainda exercício interessa-me muito, porque sempre me fascinou poder ter um vislumbre de o que é que dois autores diferentes fazem com o mesmo material. É por isso que eu também acho fascinante. Não, isso Eu detesto o Exorcista do tens Renny o Harlin. O Exorcista 4. Atenção, eu detesto É o o melhor Exorcista exemplo. do Renny Harlin, mas adoro. E o do Shredder? O do Schrader também não é famoso, mas prefiro. Olha, eu prefiro a qualquer hora do dia, em qualquer dia do mês, o do Renny Harlin do que o do Schrader. Ai, não me digam uma coisa dessas. Pronto, Eu não estou a dizer não vamos... que gosto, não é o melhor trabalho Temos do Harlin. novo episódio! Não é o melhor, olha, não é assim. Não vamos entrar em disputas. O que eu quero dizer é que, para mim, é fascinante ter acesso aos dois. Poder ver a diferença. É um caso raro de uma Sim. coisa que eu, tanto quanto sei, não voltou a acontecer, nem aconteceu para trás, não é? Há histórias disso, de ter feito um filme com princípio, meio e fim, os estúdios verem e pensarem, olha, vamos terraplanar isto e vamos fazer um novo. Escuta, há o amigo americano, supostamente... 4. Não, há o amigo americano, não é? Que é do Wim Wenders, supostamente foi todo regravado. Agora, o que é que acontece? Tu nunca viste a versão original, acho eu, só tens acesso àquela... O Stalker do Tarkovsky. Do Tarkovsky. Mas aí foi porque eles perderam o material, não foi? O material foi destruído e eles já regravaram o filme todo. Sim. Mas mesmo assim, mesmo que se recuperasse, tu provavelmente irias ter um filme diferente. Praticamente idêntico. Não, praticamente idêntico. Olha que não porque sei. É o mesmo guião, com os mesmos atores, nas mesmas situações. Guião, os mesmos atores, o mesmo realizador, nos mesmos locais, a gravar as mesmas cenas, vai sair diferente. Eu não disse que saía, é impossível tu teres, até o tempo mudou, não é? Tu não consegues replicar o passado não é só isso. ao mínimo detalhe. Agora, aquilo que o ator sentiu naquela altura
pode sofrer... Sim, mas eu honestamente não acredito, nuances. a menos que tu estejas a fazer um filme daqueles experimentais em que tu ligas a câmara e deixas as pessoas falarem para a frente. Agora, se tu estás a fazer um filme minimamente estruturado, com guião e com planeamento, tu não vais ter uma coisa estupidamente diferente. Olha, é assim, a parte técnica obviamente que é bastante importante no filme, Tem interpretação, mas aquilo também é que torna técnica, um filme caramba. memorável não é a parte técnica, porque tu tens muitos filmes tecnicamente muito bons e não é isso que os torna Jorge memoráveis. Lucas enters the chat. Não é isso que os torna memoráveis. O que torna memoráveis são as interpretações dos atores, que tornam a história credível de alguma forma. Olha, E, assim, e tu és um craftsman que consegue entregar isso ao público de alguma forma, não deixando que a tua parte técnica interfira no meio disso, e então isso acaba por ser aquilo com que o público faz o connect com o filme e com a história. Obviamente que o artesão depois tem a difícil tarefa de perceber o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar e o que é que tem que abdicar para que o todo funcione. Isso é a parte mais difícil, essa é a parte mais difícil de fazer. Porque tu tens filmes que tecnicamente não são tão bons, mas a história agarra-te do princípio ao fim. E tu tens imensos exemplos disso, é a linguagem que te agarra. Não é única e exclusivamente uma coisa. Isso é tudo verdade, mas eu mantenho a minha. Se tu tens as coisas todas preparadas e alinhadas e há um guião, até porque tu, como realizador, tu estás à procura daquela coisa, daquele momento de interpretação do ator. Às vezes tu nem próprio portanto, sabes. Se ele não te consegue no primeiro, no segundo ou no terceiro take, tu continuas a repetir até chegar lá. Às vezes nem tu sabes o que é que estás à procura, até que nem o próprio ator, ou o grupo, o ensemble, até que há uma coisa qualquer que desplota uma cena em cadeia e que faz com que a cena se torne tudo aquilo que não era aquilo que estava intencionado inicialmente, não é? Sim, mas eu acho que concordamos que é diferente haver opções distintas ou de tentar que regravar algo que já foi regravado da mesma forma. Certo. E nesse sentido, eu então, em vez de vos perguntar, e se calhar vou começar pelo Paulo, só para haver aqui uma certa ordem, em vez de vos perguntar se gostam mais de uma versão ou se gostam mais de outra, aquilo que eu vos pergunto é o que é que gostam? Ainda bem que não perguntas isso, que eu honestamente não te sabia dizer. Não, mas a minha pergunta, espero eu, é mais interessante, que é o que é que gostam mais e menos numa e noutra? Oi. O que é que, ou seja, o que é que essencialmente, quando vocês veem a do Donner, pensam assim, gostava que isto estivesse na versão final. Na versão. Ou o que é que quando veem na versão final dizem, isto aqui era escusado, estás a ver? Ok. Então começo eu ou começa o Daniel? Bem, quem é que se sente mais à vontade para começar a responder a isto? É igual. Eu estou-me a lembrar aqui de uma coisa que gosto numa e então outra vai, então segue. Uma é muito fácil. A versão do Donner tem a presença do Marlon Brando. Exatamente. Que eu acho que é uma falha muito sentida no filme que saiu para cinema. Acho que ainda que eles tenham, não é? Acho que começa mesmo por aí. Acho que começa mesmo por aí a grande mais-valia desta versão. Ainda que eles tenham usado a melhor alternativa possível, que usaram a mãe, que também faz sentido, não é? Certo. Não tem o gravitas, não tem o gravitas do Brando. E não tem o arco e até a própria forma como ele recupera os poderes acaba por não fazer grande sentido, até porque é fora off-camera. É verdade. Olha, eu tive essa coisa no filme original, né? No filme que foi para cinema, precisamente eu assim, então, mas o que aconteceu aqui? Não fica explicado. Há uma cena que denuncia isso precisamente, que é quando ele regressa à Fortaleza da Solitude e encontra... solidão? É Fortress of Solitude. Bem, para mim eu chamo-lhe solidão, então, sempre chamei solidão também. Para mim é Fortaleza da Solitude, vá que seja solidão. É quando ele chega lá e encontra o cristal não no chão como na versão do Lester, encontra no sítio onde estavam os outros cristais. Exatamente. E aquilo é uma segunda oportunidade. E ele, na versão do Lester, que não aparece o Marlon Brando, ele grita pai, como um grito de desespero. E o pai não aparece em quando tinha estado a falar com a mãe, não é? Sim, exatamente. Sim. Não, mas então... além disso, além de ser uma segunda oportunidade, é aquela coisa de o pai deixar o filho errar, mas para depois lhe dar a mão e lhe dar a tal segunda oportunidade,
sacrificando-se de certa forma, apesar daquele ser, sei lá, um holograma ou uma mensagem do passado, há um sacrifício do pai portanto, em benefício do filho, o que em termos do arco da personagem acaba por ter muito mais impacto. Faz parte das dores de crescimento e rara. E aquilo era uma decisão extremamente difícil, não é? Uma decisão que mudaria por completo a vida dele. E então o pai quis-lhe deixar uma segunda oportunidade. O pai já sabendo, estes putos, pá, sempre a fazer merda, não é? É assim, se bem que há uma coisa que eu não entendo, é como é que ele teve tanto tempo para gravar aquilo tudo quando o planeta estava a ser destruído no primeiro filme, mas pronto. Não, já estava tudo planeado. Eu fiquei com essa sensação, assim, eles já sabiam que o planeta se ia destruir, não é? Portanto, aquilo já estariam a planear uma coisa dessas. Eu aceito. Isso eu aceito. Okay, pronto, girar o planeta Terra e fazer o tempo andar para trás, não contem comigo, mas o pai ter deixado 30 cassetes, não sei quantos milhares de ficheiros, tudo bem. Okay. Exatamente, isso eu aceito. E o que é que vocês acham daquelas... Ou seja, deixa-me dar um passo atrás. Na versão do Donner, eu não sei se vocês concordam, mas a Lois Lane tem muito mais agência. E ela, desde o primeiro minuto, já está ali a desconfiar que talvez o Clark Kent seja o super-homem. Mas em ambas as versões, ela tem aquela decisão de se mandar do prédio e na outra de se mandar para a água. O que é que vocês acham dessas alterações? Porque em qualquer das versões é um grande salto de fé, não é? Pois, mas na versão do Donner, aquilo parece um bocado precipitado. O filme começa logo com ela a rabiscalhar num jornal... Depois atira-se logo pela janela. Sim. Está um bocado precipitado. Eu acho que podiam ter guardado essa construção da dúvida dela um bocadinho mais... Depois aqui há uma outra questão aqui à mistura. Bem, para o Daniel não será tanto assim, mas para mim é, de certeza, que é... Eu cresci a ver uma versão e a conhecer uma história. Pois, eu percebo. E então, aquela para mim era... Irem remexer uma coisa que para ti já é sagrada, que já está escrita na A história Bíblia, canon é aquela, e é aquela fórmula. Se bem que a questão do tiro... em que ela usa um tiro de pólvora seca para de alguma forma desmascarar o Clark Kent, e isso é na versão do Donner, não é? Na versão do Lester ele tropeça num tapete e mete a mão numa fogueira. Olha que essa cena com o tiro também está na do Lester, não está? Não dá, não. Não, essa é do Donner. É substituída pela lareira. Ela diz muito essa cena do tiro é a cena do tal... É a cena... É a tal cena que foi usada da audição dos atores, do screen test. Certo. Mas atenção, e eu tenho uma crítica a fazer. O Christopher Reeve está muito desfocado nas cenas. Não, e tem uns óculos diferentes, ou seja, tu sais completamente do filme. Só que eles recuperaram aquilo porque os atores estão muito bem nessa cena. Agora, eu tenho uma crítica muito grande a fazer à versão do Lester, que é o seguinte. Ele só está a fingir ser o Clark Kent, certo? Ele só está a fingir ser trapalhão. Porquê que o super-homem tropeça na cabeça do tigre e mete a mão na fogueira? Porque atenção, o super-homem não é trapalhão, ele só está a fingir porque é que ele havia tropeçar no Mas tigre. Ele diz isso. Não. Atenção, o guião, eu percebo o que é que estás a dizer. Mas ele diz eu acho que queria fazer isso, não é? Não é qualquer coisa assim. Eu não sei porque é que fiz isto. Pois é. Eu não sei porque fiz. Isso é para justificar uma cena mal escrita. Talvez eu quisesse falar. Isso para mim desculpabiliza. Estás a ver toda essa trapalhice. Quando se deixa atropelar por um táxi e depois o táxi fica com uma molga dela. Que é só uma piada para nos rirmos, mas mais uma vez, o super-homem é trapalhão quando está a fingir. Isso foi uma desculpa para mostrar o poder dele. Eu acho que isso. Porque houve lá, até no. E o Paulo vai defender todas as cenas do Lester. No primeiro Twilight, quando eu agora esqueço-me o nome das personagens. Twilight? Estamos a falar do Twilight agora? O que é que se passou aqui? No primeiro filme Twilight, quando a miúda vai ser atropelada por 2 carros e agora como é que se chama o gajo que faz de Batman? É o Robert Pattinson. É o Edward, né? Edward Cullen é o nome do personagem. Desculpem-me, pronto, olha, eu não me lembro do nome dos personagens nem dos atores, vê lá tu. E ele intervém. Robert Pattinson devias-te lembrar, caramba. Mas Paulo, não está muito no meu radar, desculpa lá. Ele intervém e amolga o carro, não é? Mas o super-homem, quando está a fingir ser o Clark Kent, aquilo é tudo um espetáculo que ele... É como se estivesse a interpretar um papel. Ele não é trapalhão de verdade, não é? Claro. Mas pronto, não vou insistir nisso. Eu só acho é que são elementos cómicos que são metidos que
acabam por trair um bocadinho a personagem, eu é acho só que isso. foi mais foi uma demonstração da força dele, da consistência dele, que, opá, ele estava ali, nem se apercebeu que um carro lhe tinha batido, só se apercebeu depois. Precisamente porque aquilo não afeta, percebes? Aquilo, eu faço só essa que a leitura. questão é, eu se faço essa fosse, leitura. se fosse a Lois Lane e estivesse a ver, havia de questionar porque é que o Clark Kent amolgou aquele táxi. Mas pronto, Eu acho que ela adiante. não se apercebe. Eu acho que ela Eu na também cena acho não que se não. apercebe. Tudo bem, Eu tudo acho que bem, ela tudo já bem. está do outro lado da estrada e nem vê. Sim, Mas não se apercebe. lá Mas está. eu acabei por não dizer o que é que gostava no filme do Lester. Ai, desculpa, Daniel, então faz favor. E pronto, era só para. Eu digo isto e depois o Paulo pode dizer as dele. Gosto da sequência da Torre Eiffel. Eu também gosto. Está Eu também gira. gosto. Não é? Eu também Pronto, gosto. Bem, esse- eu não sei porque é que a Lois Lane seria metida no meio daquilo, mas ou seja, Porque a malta... eu não sou que é a grande fã. melhor jornalista do Daily Planet, pá. É E ele esse. manda, tem que ir ela. Se o mundo Tem que tiver ir para ela. acabar, eu quero lá a minha melhor jornalista lá para Sim. captar aquilo tudo. Eu não sou grande fã de alguma da escrita de coisas que foram mudadas na versão do Lester. E vamos lá ser honestos, não é? Todas aquelas sequências de piadolas quando os vilões estão a assoprar para o público em geral, Sim. isso era É escusado. fácil. Agora, E até alguns sound effects. Há alguns sound effects que me fazem confusão, que é mesmo Não é tão grave como aquele do James Bond. do James Bond no Homem da Pistola Dourada. A do Homem da Pistola... isso é do carro, não é? Isso é o do carro. Por acaso, isso Tailândia. na altura retirou-me completamente quando eu vi o Homem da Pistola Dourada. É para mim, o Homem da Pistola Dourada é um dos piores James Bond. Para mim. É um dos piores, eu É um também dos concordo. piores. Mas concordo. essa cena do carro, para mim, é uma das melhores sequências de duplos de toda a série. E aquele sound effect mina tudo. Pois Mina é, tudo. sim. Tudo. Completamente. Claro. Mas pronto, Claro, Mas olha, adiante. Mas nessa sequência... Andou aquele gajo a planear a sequência durante dias e não sei o quê. E depois Completamente. alguém... Completamente. O que faz aqui? Falta um assobio. É um Só vai pífaro. se rir. É um pífaro. É. Mas O pífaro. essa sequência final, onde o Richard Lester acaba por polvilhar muito do humor, acaba por, nas duas versões, ter lá uma cena que o Paulo há um bocado estava a falar do trabalho de miniaturas do primeiro Superman de 78, mas este também tem aqui algumas miniaturas que são de bradar ao céu. Nessa cena em que estão carros... Na altura não estão é. carros... Não, atenção, eu Paulo, convido... tu tinhas 8 anos, pá. Está bem. Espera. Não digas que é na altura, diz Mas que na eras tu. Na altura do primeiro, então também não eram más. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não eram, pá. Eu convido-vos. Aquilo era Vocês sabem, standard. eu acho que as pessoas notavam. As Não. pessoas notavam. Mas Mas- não eram mas- cegas. Não. Era Não é? standard. Tu não eras tapado. Não, aquilo era A standard questão, na a questão altura. é que tu aceitavas, porque aquilo era cinema, tu não tinhas melhor que aquilo, portanto Mas tu aceitavas. digam-me que vocês também repararam desta vez, ao rever os filmes, e isto aparece nas duas versões, que há naquela cena em que os vilões estão a soprar e há carros que estão a vir pelo ar, algumas das pessoas a fugir são bonecos numa Sim. passadeirazinha. Sim. Vocês repararam não, nisso? não reparei, não reparei. Epá, Não, a sério, não, eu há nem cenas- queria acreditar, rua- que nunca tinha A visto rua aquilo. e os carros, e aquilo nota-se que há muito o autocarro. não sei Muito quê. trabalho de miniatura. Há muito Mas eu acho trabalho. que num todo a sequência está bem feita. Eu fiquei bastante impressionado com. Para já convence-me que eles estão mesmo na rua e não estão. Eu não vou-vos é? dizer uma Sim. coisa. Eu já não via o Batman no primeiro, com Michael Keaton, há uma série de anos. Muitos anos. Mas olha que não envelheceu bem. Não envelheceu melhor do que o segundo. Eu gosto muito do primeiro Batman. Gosto mesmo Uhum. muito. E toda aquela sequência final da catedral, não é? Com a Kim Basinger lá, e a cena dos sinos, e a cena das escadas, Tu não batias num tipo com óculos, pois não? tudo antes disso, em que ele se despenha com o avião, o Batplane, ou sei lá o quê. Batwing. É uma sequência em miniatura. Toda essa sequência é em miniatura, em que há o despenhar e a explosão, tudo aquilo é miniatura. E eu papei aquilo tudo. Todas as vezes que eu vi aquele filme, eu vi o filme muitas vezes. Até que, tive aí 10 anos ou 15 sem ver o filme, e vejo o filme e eu apercebo-me que aquilo é uma miniatura. E... Estás-te a Mas- esquecer também de outra coisa. Uhum. Tu viste o filme há 10, 15 anos, e quando eras garoto, num quadradinho, CRT, Também é possível. verdade. Também num é canto verdade. da sala, não é? Bem, quer dizer,
há quem tenha visto no cinema como eu, e eu fiquei deslumbrado que eu também, Opa, com a idade que tinha. Mas com o barulho das luzes, não é? Mas eu também revi o filme há pouco tempo e também achei que tinha envelhecido muito mal por causa desse tipo de pormenores. Sim, por acaso, uma experiência que para mim me faz alguma confusão é que quando eu estou mais de uma década sem ver um filme que eu adorei, e depois quando o revejo e detecto todas as miniaturas, aliás, o meu olho agora é um olho muito mais treinado do que era naquela altura, e agora o facto de haver edições 4K e termos, eu acho que, termos ecrãs maiores, permite-nos ver, permite-nos ver muito melhor o melhor e o pior. E então, quando eu deteto as miniaturas, então naqueles filmes para mim são quase pilares, não é? Obviamente que faz uma confusão. Sim. Mas se há uma coisa que eu desculpabilizo e adoro quando deteto uma miniatura, é numa série. E eu tenho que dizer isto. É no Justiceiro, no Knight Rider. Eu apanho-os todos e eu adoro. Mas espera lá, eu andas a ver o Knight Rider? Não, eu revi a série toda. Todas. As 4 temporadas eu revi e adorei. Adorei. Eu chego ao ponto de ver. Uau! Eu já cheguei ao ponto de detectar um gajo que está vestido de banco, de assento do carro, e em que o David Hasselhoff senta-se, tem que se sentar em cima dele para ver em cima do gajo. Tem que se sentar em cima do gajo que está disfarçado de banco e vê-se as mãos do gajo a mexer no volante, pá, do gajo que está disfarçado de banco. Opa, é brutal. É brutal. Mas olha, voltando aqui ao Superman 2, eu também ao mesmo tempo causa-me alguma impressão estar a falar mal das cenas de humor do Lester, quando tudo aquilo que se passa com o Otis é da comédia mais brejeira, ou não é brejeira, mas daquela comédia fácil, não é? O Otis é uma personagem muito... O Otis é quem? É o ajudante do Lex Luthor. É um comic relief. Estas coisas é um lugar comum na ficção e que me faz sempre muita aflição, que é o gênio do mal andar com um totó que só faz asneiras. Sim, que eles aqui largam. Então, mas este gajo acha-se um gênio e depois anda-me com este empecilho atrás. Será que ele não percebe que ele só atrapalha? Mas eu acho que o Lex Luthor também é suposto ser um bocado totó, no sentido em que ele acha-se mais do que é, não é? Sim, e na verdade ele se calhar só se sente bem estando ao lado de um totó, porque só assim é que se sente superior. Mas o assistente de mau, que é um bocado retardado e que está lá sempre, a sério, não percebo. Se me apontasse uma arma... Mas isso é um clássico, sim. Se me apontassem uma arma, eu diria que aquelas cenas eram do Lester. No entanto, são aquela comédia... Já vinham do primeiro. Já vinham do primeiro, é verdade. Portanto, não é totalmente justo meter essa questão da comédia só nos ombros do Lester. Eu acho que o que falta aqui verdadeiramente aos fãs hardcore é uma versão Richard. Oh, não. Sem Donner e sem Lester. Que era o melhor dos dois, não é? Não, porque é assim... Uma versão Richard. Sim, uma versão Richard. Richard Kurt. Porque... Eram os dois, fumar e o cachimbo da pá. Aliás, eles nunca se deram mal, tanto quanto sabemos. Não, eles eram amigos, acho eu. Um já morreu, portanto, o outro não sei. O Lester sim, o Donner já morreu. Já morreu. Agora, também não sei. A questão é já não poderia ser propriamente... Nunca seria uma visão sempre comprometida, teria que ser... algo independente, não poderia ser os dois, mas é assim, há coisas que funcionam tão bem numa versão e há coisas que funcionam tão bem noutra versão, que elas juntas completavam-se de uma outra forma. Assim, o problema é que isso já não era o cut do Richard, era não o cut era, do Paulo Fajardo. Não. Porque tu estás a dizer, há coisas que não funcionam numa melhor do que noutra, já era a tua visão, sim, já não ia agradar a toda a gente. Eu entendo que e de certeza que há por essa internet fora. Mas é assim, só o facto se tu incluísses, se passasse a ser canon, tu incluires o Jor-El no Superman 2, eu acho que todos os fãs iam olhar para isso. Sim, essa deve ser unânime. Mas eu só tenho uma coisa a dizer em relação a isso, que é, eu atualmente já não conseguiria ultrapassar a dobragem do Gene Hackman. E eu atualmente já não conseguiria deixar de ver a cabeleira da Lois Lane quando são as refilmagens do Lester. Porque ela, na mesma cena, o cabelo dela muda. E até a magreza dela, ela nas cenas do Richard Donner está um bocadinho mais cheinha. Quando filma com o Lester novamente já está muito mais magra. E portanto, eu acho que isto acaba por não ter salvação. Mas eu queria só
lançar-vos aqui mais uma crítica do Lester para ver se vocês concordam, que é, na versão do Lester, o Super-Homem tem poderes que são inexplicáveis. Como tirar o S do fato e Olha, aquilo aprisionar... Uma película em Eu celofane. vou dizer uma coisa. Como aparecerem duplos, não é? Eu quando vi isso... Paulo, pior que tudo, o beijo da amnésia. O beijo da amnésia. Primeiro é o beijo do esquecimento, mas é a mesma coisa. Sim. Mas, eu quando vejo... para mim, o que mais me fez confusão foi o S até. O S, ele tirar o S e lançar ali aquilo, embrulhar os Quem gajos. é que se lembrou daquilo, não é? Eu vou dizer uma coisa. Aquilo foi um produtor que disse assim, metam ação nesta coisa. Foi, literalmente. E foi o melhor que conseguiram. Eu vejo aquilo e eu penso automaticamente em qual dos livros dos comic books é que isto aparece? Eu comecei a dar para mim a pensar, mas onde é que ele usa Querias isto? justificar, não é? Querias que aquilo fizesse sentido. Onde é que ele usa isto? Ele não usa isto. Tu querias acreditar, tu querias que houvesse uma justificação para aquilo. É simplesmente estúpido. Sim. É escabroso, não é? É escabroso. É estúpido, assim como a multiplicação, assim como o beijo do esquecimento, ou Oblivion, ou o que é. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Pronto. Agora, eu queria também propor uma coisa, que é o seguinte, e voltamos aqui ao debate do andar com o mundo para trás. Vamos ultrapassar aí o facto de que aquilo não é verosímil, Daniel, está bem? Ok. Eu continuo, em teoria, a gostar dessa opção narrativa na versão do Donner por uma razão. Porque ainda agora estávamos a falar do beijo do esquecimento e basicamente o que é que temos? Temos a Lois Lane a chorar que não consegue viver sem ele, coitadinho, e não sei o quê, e tem ali uma cena em que ele basicamente tem pena dela e dá-lhe o beijo para, olha, ok, podes continuar a tua vida. E eu gostei muito mais de, na versão do Donner, ela ter dito assim, ok, eu vou viver com esta mágoa. Mas ela acaba por ter uma agência em que diz assim, não, eu vou fazer esse sacrifício. E ele deixa-a em casa e depois é ele que pensa assim, não, eu não quero que ela faça esse sacrifício e acaba por ter a opção de andar com o tempo para trás para que ela não tenha que viver com essa mágoa, o que eu acho que acaba por ser muito mais rico do ponto de vista das personagens nessa versão do Donner. Então, agora, responde-me aqui a isto. Então, cada vez que a Lois Lane fica triste, o Super-Homem vai andar para trás no tempo para ela... Bem, ou isso ou um beijo, Paulo. Uma das duas. Agora, é mais prático. Agora, aqui a questão é... Mas vocês entendem o que é que eu estou a dizer, que é... Num foi ela que diz, eu não consigo, e está a chorar. E na outra, ela estoicamente diz, não, eu vou viver assim. E ele é que faz... Agora, seja um beijo, seja andar para trás, aí podes questionar essa opção. Mas eu acho que a Lois Lane sai muito melhor da versão do Donner. É só isso. Agora, quero-vos lançar também aqui uma sugestão que é, se ele, na versão do Donner, anda com o mundo para trás e desfaz tudo o que a gente viu, porque é que se vai vingar depois no diner do outro gajo que abusou dele? Isso depois não faz sentido, porque o gajo... Porque ele não teria acontecido isso. Certo. Então ele acabou por... Não, mas ele era um bully à mesma. Sim. Não era? Ele era uma pessoa má. Merecia uma lição. Merecia vingança à mesma. Eu vou-vos dizer uma coisa. Está vendido. Em 2006, ou quando vi, por acaso não questionei isso. Porque sentia precisamente isso, que ele merecia. Independentemente merecia. Mas se começarmos a pensar, não faz sentido de facto, não é? Porque voltou atrás. O Superman é que passa a ser o bully, não é? Que entra ali do nada. É um pouco isso. Estavam eles todos bem, não é? O gajo até estava a comer a comida deles. Exatamente. Mas eu tenho um pequeno. Mas o Clark paga os tragos. Sim, okay? É isso. Eu tenho só uma questão aqui, não é no 2, é no 1 que estava a ver o filme e aquilo fez-me levantar a sobrancelha. Ajudem-me, por favor, aqui a perceber se sou eu que não tenho uma resposta para isto ou não. Que é, quando o Clark Kent, o Super-Homem, aliás, se encontra com a Lois Lane para a entrevista, é quando eles se encontram no terraço do prédio dela para a entrevista que ele vai fazer para o jornal, ela está a tirar notas e ele diz que vem do planeta Krypton. E ela começa a rabiscanhar qualquer coisa e ele diz Krypton é com capa. Ora, Krypton é com capa?
Nós estamos a ouvir o nome daquele planeta pela primeira vez na história e já tem uma grafia terrestre para ele saber que é com capa? Ele usa um S no peito. Não é um S. Aquilo é um símbolo, certo? Certo. Daniel, Então, mas porquê é que não existe um capa? Os 3 vilões chegam... Tu estás a querer dizer que em Krypton escrevem o alfabeto alfa-românico que nós temos igual? Daniel, os 3 vilões chegam à Lua e falam com os astronautas em inglês. Em inglês. E eu não sei se reparaste. Mas não sabem como é que se escreve, não é? Os outros kryptonianos tinham outros símbolos que eram semelhantes ao alfabeto. Quem? Os outros kryptonianos uns tinham S, outros tinham outras letras. Não, desculpa, aquilo no fato do Super-Homem não é um S, é uma letra, é um símbolo que se parece com um S terrestre, não é? E os outros tinham outros símbolos que se pareciam com outras letras. É só isso. Eu acho que é muito... isto é a resposta mas não eram muito letras. fácil. Para os kryptonianos aquilo eram letras. Daniel, eu acho que isto é muito fácil. Claro que o Super-Homem... Essa dúvida está a surgir para mim pela primeira vez. Eu sei porque tu não és tão brilhante como eu. Mas eu faço as perguntas que devem ser feitas. Estás um bocado escuro. Eu, por acaso, estou um bocado mais iluminado. Isto tem uma resposta muito fácil, Daniel. O Super-Homem está a definir naquele momento a grafia do planeta dele. Só se ele estiver naquele momento, mas ele estava a corrigir a Lois Lane. Estava a corrigir. Deixa estar. Não. Deixa estar. Eu é que sei como é que é e vai ser com capa. Pronto, olha. Quem é que eles iam pedir uma segunda opinião? Exato. Só se fosse... Sobre quê? Bem, há Supergirl, não é? Ou então há aquele cão. Exatamente. Olha, o cão. Olha, tu agora falaste de uma grande questão. Eu agora quando vejo o trailer do James Gunn e percebo que o cão tem uma preponderância no trailer, isso é para mim reminiscente de uma série de animação que havia. Sim, senhor, que alternava entre as aventuras do Super-Homem e do cão, não é? Precisamente. Eu via isso em miúdo também. Eu também via isso. Mas como é que é? Explica-me lá. Era uma série que o Super-Homem já tinha o cão? Era o Superdog. Era produção de que ano? De que década aquilo? Anos 70? Para aí? Não, era 80? Eu vi nos anos 80. Não, eu também vi nos anos 80, só que eu acho que aquilo era porque ainda era aquele da Superdog. Exato. Em 2005. Crypto da Superdog. Mas se calhar não é muito antes. Aquilo é muito antigo. É muito antigo. Porque era ainda aqueles enzimáticos que diziam It's a bird, it's a plane, no, it's Superman. Portanto, acho que aquilo devia ser anos 60, anos 70. Aliás, eu lembro-me de ver o Superboy com o cão. Não era o Superman, era o Superboy. Era o Superboy, é capaz de ser. Com o cão. É capaz de ser. Sim. Pronto, agora... que é a pesquisa. Esta é aquela parte do programa em que se torna homens olham para a internet, não é? Pronto. Eu também estava a pesquisar Superboy, mas não... Mas era o Superboy. Quando ele era mais novo, o cão também... Mas eu tenho recordação desses desenhos animados também. O cão voava ao lado dele. Rapaz, lembro-me disso. Agora, eu não sei qual é... tem aqui uma de 1988 que era o Superboy, sim. Então se calhar é mesmo Superboy TV Series. De animação. Ok, então se calhar era mesmo... Mas não, mas isto é com atores reais. Não, tem que ser animação. Tem que ser uma coisa de animação. Mas pronto, acredita que existe e se eu me lembro, se o Paulo se lembra, é porque é verdade. Eu não sei... The Adventures of Superboy de 66 a 69. Será isto? Deve ser. De certeza. E é ele e o cão, efetivamente, aqui nas imagens. De certeza. Uau! Há alguma justificação canónica para o Super Cão e para a Supergirl e para essas coisas todas? São só invenções, não é? É assim, pá, já esgotámos aqui... Não havia-se uma Supergirl nos cómics? Não, havia. Então tem esse fundo. Só que aquilo tem que desviar da história original, porque assim como se morreu toda a gente, não é? Assim como o Batman tem a Batgirl, depois tinha que se arranjar tipo outros sidekicks... para os personagens, para criar mais aventuras, para criar outras séries. Acho que aqui a questão é se Krypton explodiu e morreu toda a gente, só sobreviveu o Super-Homem, de onde é que vêm os outros, não é? Isso certo. Agora tem... Afinal, houve mais cápsulas a fugir. Pronto, não talvez, se falou, não é? talvez. Do outro lado do planeta. O Zorg da Liga da Justiça, nós depois percebemos...
Hã? Já me perdeste. Pois, exatamente. E Zork. aí percebemos que não, percebemos que afinal havia muito mais kryptonianos que estavam noutras paragens de outras galáxias e não sei o quê. Sabes que aqui isso me faz lembrar? Acho que já falámos aqui hoje dele, do Highlander, não é? Do It Can Be Only One, e depois havia sempre uma data deles, não é? Nunca era só. E também chegaram a ser do planeta Zeist, e depois deixaram de ser do planeta Zeist e passaram a ser Olha, do passado. outro filme, parte 2, com o Director's Cut, que tenta mudar tudo aquilo que a gente viu Atenção, e que nenhuma das versões com três, se salva. esse filme tem para aí 5 versões, tem a Renegade Version, tem o Director's Cut, tem a Special Qual? Edition, o Highlander 2. O Highlander 2. Não Eu- vais, António, não vais por aí. Não vais por aí. Não, eu Pelo já menos vi, hoje, pelo menos hoje. eu 5 nunca vi, mas já vi Olha, duas e eu- nenhuma delas é boa. Pelo menos hoje. Eu ando à São- procura de todos os pedaços desse filme, de todas as versões, para um dia Sim, eu também dizes isso. fazer também uma já andas a versão- dizer isso há uns 5 ou 6 anos. E sabes o que nós é que vai estamos. acontecer? Não, há Tu mais. vais acabar fechado numa sala a rabiscar as paredes. Pois, A sério, é porque isso. esse filme não faz Tu, sentido. Spider, Tu és um gajo com muito Não, tempo não faz, livre. não não é? faz- não, é assim, é um filme, o Highlander 2, eu tenho consciência de que não é um bom filme, mas para mim é um enigma ao nível de um filme de David Lynch. Precisamente porque não faz sentido. E isso só cria ainda mais, para mim, exerce em mim um poder mais de atração, precisamente por isso. Se tu Porque eu deslindares. quero muito fazer sentido àquela história. E eu já percebi, eu já ouvi tanta vez aquele filme. Eu acho que já vi aquele filme tantas ou mais vezes do que vi Olha, a mais- primeira mais trilogia. Eu! Vou apontar mais um título para fazer com o Paulo no futuro. Sim, sim, Mas sim. olha, tu Mas se olha, deslindares- prepara um podcast de 4 horas. se tu deslindares esse filme, acho que te aparecem cenobitas. Bom, talvez, mas é assim, eu já descobri uma linha de continuidade em que faria Oh sentido. Deus. Oh Paulo, guarda isso para o episódio, tá Está bem? bem, eu vou guardar. Olha, há alguma coisa que vocês queiram adiantar ou assim em jeito de conclusão? Opa, Eu normalmente perguntaria qual é a versão que vocês preferem, mas aqui já Eu vou estabelecemos. Já dizer. respondemos. eu vou dizer Mais o ou seguinte, menos. eu vou dizer o seguinte, vou-te responder desta forma. Eu acho que o filme do Richard Donner seria melhor. Eu atravesso-me à frente só para dizer que eu adorava ter visto a versão terminada do Richard Donner e Eu acho acho que que eu todos nós- gostaria mais desse filme. Todos nós gostaríamos. Agora a questão é, Eu não, tenho mais que fazer. é Era só para te estabilizar. nós temos que contar com o que temos e o Donner morreu, por isso nunca aconteceria. Sim. Portanto, A menos, claro, que o super-homem dê. Viagem no volta à tempo. Terra. Não, atenção, exato. Não é uma questão dele ter morrido, porque ele deveria ter feito o filme na altura, não devia ter sido exatamente, despedido. E isso exatamente. não dá para reverter. Certo. É assim, eu acho que eu sou um grande fã da carreira do Donner, não dos últimos 3 filmes dele, mas sou um grande fã da carreira do Donner. 90% da carreira dele, acho que é um realizador bastante consistente. E Opa, és fã da carreira, pronto, não tens que. Ele deve ter. não estou a justificar. Como toda a gente posso justificar. tem as suas falhas no caminho, mas a com essa carreira mantém-se. com essa interrupção, só fazes, tu querias apressar a coisa, só faz com que perca mais tempo. É só isso, Daniel. É só isso. Essa tua explicação também atrasou mais um bocadito. Não, e agora tu E a estás minha contar. resposta atrasou mais Não, outro bocadinho exatamente. e por aí fora. Pronto, Epá, estás a ver? adoro estas vibrações VHS aqui no segundo take. Adoro. Então, resumindo, que é para despachar para o Daniel então intervir. Eu cresci a ver a versão do Lester e é uma versão mais completa e é um filme finalizado e sente-se. E então, epá, é um filme que eu adorei, mexeu comigo, muito antes de eu saber que existiria ou que poderia haver sequer uma versão do Richard Donner. E a versão do Richard Donner é de facto uma versão inacabada e comprometida, que ele, para criar alguma coisa que fosse visível, teve que arranjar vários compromissos. E então eu não consigo olhar para aquele filme como um filme. Eu olho para aquele material como uma curiosidade de um vislumbre de alguma coisa que poderia ter acontecido. Sem dúvida. E apenas isso. E apesar da carreira do Richard Lester para mim não me diz grande coisa, apenas não sou fã da carreira dele, para outras pessoas pode ser brilhante,
Tanto Agora- é que ele pôde filmar outro Superman e deu-nos o Superman 3, não é? Epá, Portanto, olha, pronto, acabou aqui a conversa, não... nem vamos mais por aí, o 3 e o 4 não existem. pois, exato. Agora, Nunca assim, vi. este é o filme com que eu cresci. Há de ser agora um dia destes. A versão acho que teatral- vai Tens ser aí a agora. caixa, já hoje. Não é a hoje. versão... É verdade, eu tenho isto há muitos anos e nunca cheguei a ver depois do 1, é verdade. Eu não lhe vou chamar a versão Lester porque não é verdadeiramente a versão Lester. É a versão teatral. É para mim a minha favorita. A versão de cinema, queres tu dizer? Sim, a versão teatral. A teatral não é... Daniel, a versão que estreou nas salas de cinema é a versão Ah. teatral. Está bem? Teatral? Sim. Theatrical version. É theatrical release. Sim, mas isso é em inglês, Paulo. Versão teatral, versão nos cinemas, Daniel. Opa, Ah, lá a versão estás de tu- cinema não é a versão teatral, meu. lá estás tu, Tu não a podes trazer- procrastinar. Tu és um procrastinador. Daniel. Ó Paulo, está bem, só estou a tentar ser... Daniel, porque nós Daniel. isso não existe na língua portuguesa, a versão Você- teatral. a você- Mas é que é do La Féria. Olha, a palavra versão e a palavra teatral existem na língua portuguesa. Portanto, Sim, mas teatral em português, corrijam-me se eu estiver errado, diz respeito a teatro, peça de teatro. os filmes estreavam em salas de cinema que eram teatros. Opa, Muitos. tá bem, mas A grande É uma maioria. tradução, a expressão é uma não é- tradução Realmente, literal. em É uma tradução 1980, literal É e uma nós não tradução usamos literal. isso na língua, nós não usamos isso na Daniel, língua portuguesa. Em 1980 eram salas de teatro. Sim, mas nós estamos em 2025, acho Sim, eu. mas o filme estreou em 1980, Daniel. Estamos a falar de um filme Pronto. de 1980. Ah, pronto, encontraste aí Eu- um loophole, caraças, Não. pá, estreou. Estou a falar da realidade. Agora, Então, se eu comprar a edição teatral, mas vi-la em DVD, como é que isto fica? não deixa de ser a versão teatral. Foi a versão que saiu em 1980 para os cinemas. Eu, por muito que fique fascinado com esta dinâmica, não quero que vocês se chateiem. Daniel, Não, nós estamos permanentemente chateados. é um Mas estado, ou seja, já é um estado de estado, já é um, é um exatamente. estado de estar. E então, e tu, Daniel, qual é, em termos de, Opa, eu depois disto nem sei o que diga. conclusões, Olha, eu nunca, como tinha dito inicialmente, nunca tinha visto o segundo filme. Não sabia também que tinha sido um projeto filmado de seguida. sim, O que me explicou logo ali porque é que nós tínhamos a introdução dos 3 kryptonianos maus logo no primeiro filme. exatamente. Só viriam a ter depois uma expansão no segundo e aquilo intrigou-me logo assim. Então, mas eles já sabiam que iriam fazer uma sequela, iria ser com estes atores? E depois é que percebi que não, que isto era um projeto muito mais ambicioso e que tinha os 2 filmes já no plano. E isso foi uma surpresa. E fiquei com pena de durante todos estes anos, nunca ter chegado ao segundo filme, nunca o ter visto. Vi-o agora e não estava à espera de ser realmente um filme bom. Não teve o mesmo impacto em mim que o primeiro, por razões óbvias, mas é um filme bastante satisfatório, é uma sequela, é uma excelente sequela. E pronto, é isso que eu tenho a dizer. Deixem-me dizer Sim. que quem concorda convosco, ou quem concordou convosco, foi Sim. o Richard Siskel, o Gene Siskel, desculpem, e o Roger Richard Ebert. O Roger Ebert, Roger que Ebert. ambos não só deram thumbs up, como disseram que era melhor que o original. Portanto, Foi? Estão à com o data Paulo, de estreia. estão com o Paulo Sim, nesta. sim. Portanto, Outra coisa, eu não consigo mais ouvir o nome do super-homem, o nome kryptoniano, que é Kal-El, sem lembrar-me da Gal Gadot a dizer Kal-El, no! Vocês não sabem? olha, nunca vi, portanto eu safo-me dessa. Opa, é um meme porque é daqueles momentos em que Gal Gadot a ser má atriz, então tiram esse bocadinho do Man of Steel. E que outros momentos é que há? Há vários só dela. de- Há de quero vários, dizer- há de vários, mas o mais conhecido, aquele mais popular, é dela a dizer num dos reshoots que eles fizeram na Sim. Liga da Justiça, em que ela diz Kal-El, não, mas com aquele ar vazio. Fui Quem está a poupado a ler um isso. guião, Não, de quem está a ver um ecrã azul à frente. ou isso sim. Ok. Isso fica para outras núpcias e talvez noutro podcast. Caríssimo, Sim. muito obrigado por terem vindo falar aqui disto. Um mais prazer, uma vez. Um prazer. Mais uma vez. Falar de filmes que eu gosto, então ainda é um prazer. Sim. Vocês querem só relembrar quem nos está a ver e a ouvir onde é que vos pode encontrar nos vossos vários projetos? Estejam à vontade para agora fazerem aqui publicidade ao que quiserem. Isso é um trabalho para a Nós memória temos. fresca do Daniel. Opa, então, mas é aquilo que tu também sabes. Nós temos um podcast, é um premiado podcast de cinema. Então, Para mim, Verdade. não É disse um asneira premiado nenhuma. podcast Pois de não, cinema. é Assim, verdade. chama-se VHS.
para quem não nos segue, tem aqui a E oportunidade o que é que de nos significa a começar sigla, seguir. Daniel? Ainda te lembras? Significa vilões, heróis e sarrabulhos. Pronto. Eu acho que há muita gente que não sabe disso. que nós não usamos, nós não lembramos há muito tempo, é verdade. Sim. Eu já há pouco tempo disse ao Daniel que gostava de ver novamente entrevistas a malta de segunda linha e atores e atrizes que a gente não estaria à espera. Sim, o nosso mais recente episódio recuperou isso que tu gostas. Nós fomos descobrir uma atriz portuguesa que entra num filme de terror espanhol rodado em Portugal, que é o A Noite do Terror Cego. Certo. E nós fomos encontrá-la a viver na Argentina e gravamos e fizemos uma entrevista com ela, curtinha, mas está lá. Andámos a bater à porta. ¿Dónde está Yasmin Yazdal? Confesso que ainda não ouvi. Carmen Yazalde. Yazalde, no está aqui. Procuren na porta ao lado. É um bocado o que nós fazemos. Andámos ainda uns meses a fazer isso. A bater as capelinhas. Eu confesso que ainda não ouvi este episódio, mas agora fiquei curioso. Agora tens de ouvir. Sim, é um bom pedaço de arqueologia cinéfila para descobrir um filme de terror, exploitation, filmado em Portugal. É verdade. Uma cena que pouca gente conhece. E eu tenho uma experiência pessoal que conto em relação a esse filme, que eu nunca tinha visto. Uhum. E foi quase uma coisa, Daniel, espiritual, paranormal, acontecer, uma coisa espiritual, paranormal. É isso. Muito bem, temos muito mais bem. de 300 episódios e em todos eles a proposta é essa, é ir à descoberta desse filme, descobrir as histórias por trás desse filme. Nós temos um olhar mais nostálgico para o cinema, não tanto das novidades como tu fazes aqui no segundo take, portanto complementamos. Daniel, se quiserem este podcast no segundo take foi todo ele nostálgico. Não sei se não digas que eu falo de novidades, que já não faço disso há alguns meses e depois ainda me vão acusar de ser mentiroso. Não sei, estás mais atento às novidades, dá-me a sensação. Tu no The World is a Set já fotografaste algum local de Superman? Não. De qual? Dos antigos? Não, tanto faz. Qualquer Superman, só para aproveitar o embalo aqui. Do Man of Steel, por exemplo, o Man of Steel fotografei dentro da estação de comboios de Chicago, que também já tinha sido usada noutro célebre filme, que é o dos Os Intocáveis. Ok. A cena em que o carrinho de bebê, exatamente. Boa, na estação. A cena do carrinho de bebê que vai cair pelos degraus abaixo, depois essa mesma estação aparece depois no Man of Steel. E onde é que a malta encontra esse teu projeto? Chama-se The World is a Set e é isto que eu faço. Eu visito locais de cinema e faço um enquadramento do local real com frames do filme. Pesquisem no Instagram, por exemplo, para verem o que é que eu ando a fazer. Muito bem. Então, caríssimos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por terem vindo. Espero que todos que ainda estejam a ver ou a ouvir tenham gostado deste programa. E se gostaram, sigam-me também nas redes sociais. Encontram um segundo take em tudo o que é redes sociais e mais algumas. Encontro-vos no próximo episódio. Até lá, boas fitas. Adeus. Tchau.